1038. Institui normas procedimentais para os processos que especifica perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Processos de competência originária. Capítulo 1. Ação penal originária. Artigo 1º. Nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público terá prazo de 15 dias para oferecer denúncia ou pedir arquivamento do inquérito ou das peças informativas. Parágrafo 1º. Diligências complementares poderão ser deferidas pelo relator, com interrupção do prazo deste artigo. Parágrafo 2º. Se o indiciado estiver preso, a linha A, o prazo para oferecimento da denúncia será de 5 dias. A linha B, as diligências complementares não interromperão o prazo, salvo se o relator ou deferi-las determinar o relaxamento da prisão. Parágrafo 3º. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do artigo 28-A do Decreto-Lei 3.689, Código de Processo Penal. Artigo 2º. O relator escolhido na forma regimental será o juiz da instrução, que se realizará segundo o disposto neste capítulo no Código de Processo Penal, no que for aplicável e no regimento interno do Tribunal. Parágrafo único. O relator terá as atribuições que a legislação processual confere aos juízes singulares. Artigo 3º. Compete ao relator, inciso 1, determinar o arquivamento do inquérito ou de peças informativas quando o requerer o Ministério Público, ou submeter o requerimento à decisão competente do Tribunal. Inciso 2. Decretar a extinção da punibilidade nos casos previstos em lei. Inciso 3. Convocar desembargadores de turmas criminais dos Tribunais de Justiça ou dos Tribunais Regionais Federais, bem como juízes de varas criminais da Justiça, dos Estados e da Justiça Federal, pelo prazo de 6 meses, prorrogável por igual período até o máximo de 2 anos, para a realização do interrogatório e de outros atos da instrução, na sede do tribunal ou no local onde se deva produzir o ato. Artigo 4º. Apresentada a denúncia ou a queixa ao tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicados. Parágrafo 2º. Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á à sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao tribunal em 5 dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de 15 dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo. Artigo 5. Se com a resposta forem apresentados novos documentos, será intimada a parte contrária para sobre eles se manifestar no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na ação penal de iniciativa privada, será ouvido em igual prazo o Ministério Público. Artigo 6º. A seguir, o relator pedirá dia para que o tribunal delibere sobre o recebimento, a rejeição da denúncia ou da queixa, ou a improcedência da acusação, se a decisão não depender de outras provas. Parágrafo 1º.
No julgamento de que trata este artigo, será facultada sustentação oral pelo prazo de 15 minutos, primeiro a acusação, depois a defesa. Parágrafo 2º. Encerrados os debates, o tribunal passará a deliberar, determinando o presidente as pessoas que poderão permanecer no recinto, observado o disposto no inciso 2 do artigo 12 desta lei. Artigo 7º. Recebida a denúncia ou a queixa, o relator designará dia e hora para o interrogatório, mandando citar o acusado ou querelado e intimar o órgão do Ministério Público, bem como o querelante ou o assistente, se for o caso. Artigo 8º. O prazo para a defesa prévia será de 5 dias, contado do interrogatório ou da intimação do defensor dativo. Artigo 9. A instrução obedecerá, no que couber, ao procedimento comum do Código de Processo Penal. Parágrafo 1º. O relator poderá delegar a realização do interrogatório ou de outro ato da instrução ao juiz ou membro de tribunal com competência territorial no local de cumprimento da carta de ordem. Parágrafo 2º. Por expressa determinação do relator, as intimações poderão ser feitas por carta registrada, com aviso de recebimento. Artigo 10. Concluída a inquirição de testemunhas, serão intimadas a acusação e a defesa para requerimento de diligências no prazo de 5 dias. Artigo 11. Realizadas diligências ou não sendo essas requeridas nele determinadas pelo relator, serão intimadas a acusação e a defesa para, sucessivamente, apresentarem, no prazo de 15 dias, alegações escritas. Parágrafo 1º. Será comum o prazo do acusador e do assistente, bem como o dos corréus. Parágrafo 2º. Na ação penal de iniciativa privada, o Ministério Público terá vista, por igual prazo, após as alegações das partes. Parágrafo 3º. O relator poderá, após as alegações escritas, determinar de ofício a realização de provas reputadas imprescindíveis para o julgamento da causa. Artigo 12. Finda a instrução, o tribunal procederá ao julgamento na forma determinada pelo regimento interno, observando-se o seguinte: inciso 1. A acusação e a defesa terão, sucessivamente, nesta ordem, prazo de 1 hora para sustentação oral, assegurado ao assistente 1/4 do tempo de acusação. Inciso 2. Encerrados os debates, o tribunal passará a proferir o julgamento, podendo o presidente limitar a presença no recinto às partes e seus advogados, ou somente a estes, se o interesse público exigir. Capítulo 2. Reclamação. Capítulo 3. Intervenção federal. Artigo 19. A requisição de intervenção federal previstas nos incisos 2 e 4 do artigo 36 da Constituição Federal será promovida, inciso 1, de ofício ou mediante pedido de presidente de Tribunal de Justiça do Estado ou de presidente de Tribunal Federal, quando se tratar de prover a execução de ordem ou decisão judicial, com ressalva, conforme matéria da competência do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 2, de ofício, ou mediante pedido da parte interessada, quando se tratar de prover a execução de ordem ou decisão do Superior Tribunal de Justiça. Inciso 3, mediante representação do Procurador-Geral da República, quando se tratar de prover a execução de lei federal. Artigo 20. O presidente, ao receber o pedido, inciso 1, tomará as providências que lhe parecerem adequadas para remover administrativamente a causa do pedido. Inciso 2. Mandará arquivá-lo, se for manifestadamente infundado, cabendo do seu despacho agravo regimental. Artigo 21. Realizada a gestão prevista no inciso 1 do artigo anterior, solicitadas informações à autoridade estadual e ouvido o Procurador-Geral, o pedido será
distribuído a um relator. Parágrafo único. Tendo em vista o interesse público, poderá ser permitida a presença no recinto às partes e seus advogados ou somente a estes. Artigo 22. Julgado procedente o pedido, o presidente do Superior Tribunal de Justiça comunicará imediatamente a decisão aos órgãos do poder público interessados e requisitará a intervenção ao Presidente da República. Capítulo 4. Habeas corpus. Artigo 23. Aplicam-se ao habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça as normas do livro 3, título 2, capítulo 10 do Código de Processo Penal.